Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao programa Vida em Família aqui na TV Evangelizar. Que alegria chegar até você, apesar que o tema não é lá muito dos agradáveis a serem falados sobre vida em família. Mas justamente por ser tão delicado que eu convido você à minha casa para que possamos juntos tentar encontrar um caminho para de fato perdoar uma traição. Você já foi traído pelo seu cônjuge? Você já sofreu uma traição? Você já enfrentou aquela dor de não entender por que aquele homem, aquela mulher que você jurou, fez juras de amor, os seus votos matrimoniais simplesmente foram por água abaixo naquela traição? O programa de hoje quer te ajudar. E para isso, nós teremos o psicólogo que tem como especialização atendimentos clínicos de casais, terapia conjugal e justamente nessa vertente, nessa dor, a traição. Wilson Sabego estará aqui conosco e é ele quem vai nos ajudar a de fato entender como é possível perdoar. Tudo isso agora no Vida em Família. Falar de traição realmente não é fácil. Aqui eu quero desde já dizer que você tem todo o meu respeito, o meu acolhimento, porque a vergonha que muitas vezes uma mulher ou um homem se sentem, ao descobrir a traição e até mesmo aquela questão, muitas mulheres me mandam isso no meu Instagram: Fernanda, eu não tenho coragem de contar para ninguém, tamanha vergonha. Então, muitas vezes você está vivendo isso e você não sabe onde buscar ajuda, você não sabe a quem recorrer e você não sabe o que fazer. Porque ao mesmo tempo que você sente um ódio, uma vontade de matar, um senso de vingança, de justiça, não é assim? Tem o amor. Tem o amor, tem aquele álbum de casamento, tem os filhos. E na verdade, no fundo, o que você mais quer é que o traidor mude de uma vez por todas de comportamento, não cometa mais esse vício, esse pecado e que volte a ser de fato o seu amor. É isso que você quer. Você quer o seu marido de volta. Você quer a sua esposa de volta, mas existe ali o orgulho também ferido, existe uma dor, existe uma ferida muito latente, sangrando, e é por isso que no programa de hoje nós vamos tratar esse assunto com todo o respeito, mas realmente para ajudar, para que você possa entender que é possível perdoar, mas talvez você nem sabe o que é perdoar, né? Talvez você pense que perdoar é esquecer, não lembrar, passou, acabou. Não, mas aí na próxima relação sexual com o seu cônjuge, vem a traição. Então não esqueceu, não apagou. Mas perdoar não é esquecer. Na verdade, o perdão requer mais decisão do que emoção, sentimentos. Você pode estar com muita raiva, mas ser capaz de perdoar. Porque o perdão, ele faz você olhar a cicatriz, a ferida, mas sem aquele ódio, sem a vingança, sem a ira. Tá ali a marca, vai ficar, não tem como. Essa marca nunca será apagada. A dor, talvez até lembrada, mas a intensidade diminuída. E quanto mais ajuda vocês tiverem, então vocês perceberão que será possível reconstruir esse casamento. E aí a paixão, o amor, o respeito, retornar à sua vida em família. Inclusive, eu tenho um convite para você. Já parou para pensar que muitas vezes os casamentos chegam a esse ponto por falta de conhecimento, falta de referências, falta de leitura, falta de estudo? Vive um casamento na base da intuição, do achismo? Não. É preciso sim estudar sobre vida matrimonial. Por isso que eu e meu esposo, Guilherme Zaparoli, nós escrevemos esse livro do namoro ao altar. Esse livro tem como objetivo ajudar você a entender o que de fato é o casamento, o que de fato é o altar, o sacramento. Aqui nós temos vários capítulos, inclusive até sobre como lidar com ciúmes. Muitas vezes a traição, ela desperta um ciúmes doentio em quem foi traído, e até essa leitura te ajudará. Para você adquirir meu livro é muito fácil. Entre no meu Instagram agora, Fernanda Zaparoli, o link está lá, e você garantirá esse livro aí na sua casa. Mais um convite,
é peregrinar com a família Zapparoli nos santuários marianos. Vamos tentar uma segunda lua de mel aí, depois de tudo isso que vocês viveram? E ali você viver uma imersão na fé católica, na devoção mariana e mais. Reconstruir esse relacionamento que está praticamente rompido. Nós vamos para um breve intervalo, é só um tempinho para você dar uma respirada aí, deixar toda a raiva, o ânimo dar uma baixada, né? E para você que nunca viveu isso, ó, aprender para não ter que viver e enfrentar. Mas nós voltamos já já com o nosso convidado especial aqui no Vida em Família. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta aqui no Vida em Família, falando de um assunto delicado, né? Afinal, quem é que quer ou jamais pensou que poderia viver esse problema que se chama traição? Mas para falar de um assunto tão difícil e doloroso, eu convidei uma pessoa muito agradável, com uma leveza, que é o mestre em psicologia, ele que trabalha fortemente em terapia conjugal, ajudando muitos casais dentre as várias crises sobre a traição. Wilson, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Lhe agradeço profundamente o convite, Fernanda. Agradeço a todos os telespectadores da TV Evangelizar. É uma alegria estar aqui essa noite e compartilhar aí a minha experiência ao longo desses anos com esse tema difícil, né? Se você for lá no Instagram do Wilson, você vai ver que ele vai te dar muita ajuda pelo seu feed sobre esse assunto que realmente é delicado. Afinal, Wilson, quando a pessoa casa, naquele dia lindo, maravilhoso, a princesa e o príncipe, ela jamais imagina que dentre as juras de amor, acontecerá a traição, onde aquele amado, aquele príncipe simplesmente se torna, né, um vilão. O que acontece, o que pode levar um amado, um cônjuge a trair o outro? Então, Fernanda, são inúmeras circunstâncias que dialogam entre si. Eu percebo isso na prática. Existem circunstâncias externas ao casal, né, e existem circunstâncias internas de cada um ali no relacionamento. As externas, eu vejo que há uma crescente do hedonismo, né, no nosso tempo. Então, as pessoas buscam muito o prazer nas coisas, elas buscam uma vida muito materialista, né, uma vida de consumo de prazer fácil. E o próprio ato do casamento, muitas vezes, é reduzido a um evento, né, onde o que mais importa são as flores, o local, e não necessariamente o sacramento. Então, já começa desde a origem muito mal e as pessoas vão se desconectando ao longo do tempo do que seria viver em família, viver o casamento. Por outro lado, há muitas questões internas também, né? Fatores de criação, de convívio com famílias onde já havia traição desde há muito tempo, uma má formação para o casamento, principalmente no nosso tempo, onde as pessoas elas casam por benefícios e não necessariamente pelo amor, para formar família, para a vinda dos filhos, né? A gente vê na realidade católica isso diferente, um pouco diferente, né? Mais adequado à realidade ideal, mas o mundo como um todo, né? A gente percebe esse fator aí que nos faz pensar, Fernanda, que o casamento estaria em crise. Porém, eu não acredito muito que o casamento está em crise. Me parece que o amor entrou em crise. O amor hoje ele é reduzido a um afeto, né, a um bem-estar, a um convívio, e ele não tem aquela elevação espiritual superior de algo de sacrifício, né, de fazer o outro feliz. Então, esses fatores externos, a busca de prazer desenfreada, questões internas que a pessoa vai tendo ao longo da vida, uma má formação para o casamento e essa desordem do amor também. Wilson, uma questão que eles falam muito em terapia é que é preciso ser avaliado os 6 meses que antecederam a traição em si. Que normalmente não é que a pessoa acorda e fala, hoje eu vou ali trair, mas acontece alguns fatores que levam àquele momento. Por que esses 6 meses, ou pode que não seja só 6, mas esses meses que antecedem são tão assim pontuais? Ao longo do casamento, a gente vai perdendo as pistas de por que ele chega onde ele chega, nos casamentos que estão em crise, obviamente, né? E na situação da traição, há uma tentativa de colocar apenas como uma falta de caráter. Então, a terapia ela quer resgatar como que estava a relação antes daquilo acontecer, a gente entender as pistas de como se chegou lá.
É um desafio grande porque a pessoa traída ela é vítima da situação, né? E quando ela vai investigar esses 6 meses, pode acontecer de ela se sentir culpada pelo parceiro ter traído ela. E não é isso que vai ajudar ela a resolver Como isso. se literalmente ele traiu porque a culpa é dela, o problema é Ela ela. fez algo que fez ele trair. E não é por aí o caminho da solução. Por outro lado, quando eu debato o que é a traição, por que ela acontece, enfim, a gente também, algumas pessoas podem acreditar que é uma simplificação da traição e uma anulação do tamanho do erro do traidor. E também não é isso, né? Não é para justificar uma traição que a gente tenta entendê-la. Então, é importante avaliar os últimos 6 meses, não apenas da descoberta, mas os 6 meses de quando a traição começou a acontecer, porque às vezes ela já está acontecendo há 2, 3 anos. E me parece que nessas traições, de longo prazo inclusive, a desatenção, o desinteresse um no outro, essa questão do convívio que vai ficando monótono, tedioso, um casal que não se enxerga mais e vai se perdendo ao longo do tempo, né? Vive ali talvez apenas para os filhos ou coloca o trabalho em primeiro lugar. Isso tudo somado gera uma infelicidade em ambos, gera uma carência emocional e ao longo dos últimos 6 meses antes de uma traição a gente vê ali inúmeros fatores onde nenhum dos dois na verdade estava feliz. E a pessoa traída, naquele momento da descoberta, que ela fica traumatizada, muitas vezes deseja apenas não se sentir rejeitada, não ser abandonada. E ela não sabe exatamente por que ela irá lutar por aquele casamento. E é fundamental que ela vivencie esse momento de dor, mas tome uma boa decisão depois também, porque tanto quem errou e a gente espera que tenha se arrependido, né, quanto a pessoa traída também terá que decidir lutar pelo casamento. É uma situação delicada que requer que os dois estejam, então, em sintonia para reconstruir esse relacionamento. Uma coisa assim, uma mulher, né, óbvio que eu não vou falar aqui o nome, uma pessoa, uma seguidora, ela encontrou no celular do marido fotos, né, ali e mensagens onde ele trai virtualmente. Aparentemente não houve ainda o contato físico. E ela não sabe como lidar com isso, ela não sabe. Aí a pergunta é, Wilson, ela conta para ele, ela mata ele no bom sentido antes. E é isso também, ela pergunta, é também considerado uma traição porque eu me sinto traída? Sim, é considerado uma traição. Eu sou ainda mais conservador de alguma forma, eu considero inclusive o consumo de pornografia uma forma de traição no matrimônio. Então, veja bem, Fernando, uma pergunta como essas, ela me faz pensar em muitos casos que eu atendo na clínica, que é assim, houve uma traição, às vezes o marido chegou a sair de casa, né, ou a esposa chegou a sair de casa, na maioria das vezes não chegou nem a haver um afastamento do casal, e não houve um diálogo, né? De algum momento eles simplesmente, houve a descoberta, houve uma briga e vão permanecendo junto, tentando não falar muito sobre aquilo, ou se agredindo, mas de alguma forma não resolvendo o relacionamento. Uma situação como essa mostra que não houve um momento que poderia ser aquilo que ajudaria, né? Uma traição, de algum modo, ela atualiza o relacionamento. Fica uma ferida ali que te ajuda a atualizar e melhorar o relacionamento, e isso é o mais surpreendente da traição. Não que a gente precise da traição para viver bem um casamento, mas já que ela aconteceu, ela pode ser pedagógica, né? A gente pode tirar dali algum tipo de aprendizagem, inclusive para reconhecer que aquilo importa para a gente, né? Só que nesse momento dessa decisão, são necessários novos acordos, né? Por exemplo, senha do celular, acesso às redes sociais, curtida, né, em perfis que a pessoa traída não gostaria. Quando não há esse tipo de diálogo e simplesmente a coisa vai acontecendo, você não tem como questionar o outro depois, porque o outro vai de alguma forma dizer assim, eu sempre fui assim, né? Por que você está questionando isso? Não vai ter um peso ali. Diferente se no momento da traição, da reconquista ali, do arrependimento, ele se comprometeu que não faria algo desse tipo, então, bom, ele tem que ser responsável com isso. E aí ela tem um poder de pedir que ele não faça, né? Aí ela ganha um poder ali, né? Isso ajuda bastante. Wilson, agora, como perdoar uma traição? Perfeito, Fernando. Eu tenho estudado isso ao longo dos últimos 5 anos, já tendo casais aí há uma década, mas nos últimos 5 anos eu comecei a atender ainda mais casais traídos e tornei isso o foco nas minhas redes sociais. Na clínica eu atendo diversos outros casos, mas nas redes sociais esse se tornou meu tema principal. E eu comecei a pensar sobre isso. Como perdoar uma traição? É um momento tão difícil, tão doloroso.
E eu percebi que existem 3 realidades no momento da traição, que são necessárias de serem entendidas. Uma é do que a traição é presença, a outra é do que o perdão é presença e o que é o casamento, né? Para que a gente possa falar de algo que tem valor. Então, a traição, ela é sempre um auto-engano de quem está traindo. Ele busca um bem para ele, por exemplo, 2 horas no motel, tem um prazer, ele busca ter paz num casamento que está lá cheio de conflitos, mas ele busca isso de uma forma desordenada. Ele precisa entender esse processo. Pode ser que a traição aconteça por uma ignorância dele do que é o casamento. Pode ser que aconteça por uma fraqueza, e aqui é a minha grande aposta clínica, né? 80% das traições acontecem por fraquezas, né? A pessoa, ela não está vigiando ali os seus afetos, os seus paixões e acaba caindo na tentação. Pode ser que acabe acontecendo uma traição por indiferença, a pessoa até sabe da lei de Deus, até sabe o que é um casamento, até vive ali, mas ele começou a não ligar muito. E também pode acontecer por maldade, que é a coisa do caráter, né? Aquela pessoa, mesmo conhecendo como deveria viver a vida, ela diz assim, dane-se. Eu descobri que tem casais, gente, eu fiquei horrorizada. Chegou no meu Instagram, os problemas chegam, né? E eles chegaram, casais que ela aceita, a mulher, no caso é o homem, ela aceita ser traída, ela aceita as amantes, porque ele já falou que ele não vai mudar, se ela quiser, ele é assim. E na minha cabeça eu ficava, nossa, mas como que ela consegue se sujeitar a isso, né? Então é uma realidade que você está falando em que eu jamais imaginei que poderia acontecer e é Exatamente. fato. Você vê, Fernanda, essa é a desordem de não saber o que é um casamento, por exemplo, né? Como eu estava te falando, tem ali a questão do que a traição é uma presença, o que é o casamento, que é o que você falou, olha, isso não é um casamento, né? Isso é um acordo de benefícios, é o afeto, né? Meu amigo, eu também não quero conhecer outra pessoa, né? E aí a pessoa ali, ela superficializa algumas decisões, por exemplo, casei dentro da igreja, então vai ter que ser para toda a vida e vou ficar aqui com essa pessoa e deixa ele viver a vida dele. Ou seja, deixa ele jogar a alma dele no inferno, como se isso não fizesse com que a minha família também fosse para lá. Então isso é um grave problema, né? A pessoa, ela deixa de se esforçar para melhorar a vida conjugal e vai aceitando a realidade. Então, isso não é um casamento. Por outro lado, o perdão, já que ele não é aceitação, e aí há uma ressignificação muito necessária, Fernanda, porque a traição, ela se tornou uma piada, né? Algo quase que inevitável nos nossos tempos, né? As pessoas acham que o fim do casamento vai sempre ser uma traição, né? E aí o perdão, ele parece que é alguém fraco que faz, né? Porque você perdoou é porque você, né, você é dependente emocional, você, né, está se submetendo. Quando, na verdade, o perdão é de uma força tão grande de decidir carregar uma cruz de um mal que a pessoa cometeu com você, né, e você ter os teus valores, ter os teus princípios, aí sim honrar o casamento que você prometeu no altar, é de uma força imensa. Lutar pela permanência daquele pai, daquela esposa na vida dos filhos, é de uma força imensa, é uma virtude muito grande. Então, a pessoa traída, ela precisa reconhecer qual foi o elemento que motivou o marido, né, ou a esposa, entender essa realidade do perdão, estudar mais sobre o que é o perdão para conseguir internalizar de fato e viver um casamento de fato, que não seja só fingindo que há um casamento ali, por outras coisas que são importantes para ela. Eu me recordo de ouvir de uma pessoa que foi traída, quando ela perdoou, a seguinte frase: eu perdoo porque eu quero vê-lo no céu e esse é meu comprometimento para com ele, né? Então eu queria que você desse uma mensagem final de esperança para essas mulheres ou esses homens que foram traídos, né? E que pudesse de fato motivá-los a dar o perdão, né? Mesmo que isso não quer dizer que você concorda, né, com o que ele fez, com o que ela fez, mas o ato de perdoar é um ato de se libertar. Eu já te disse uma vez, né, numa live que nós fizemos juntos, que para mim o ódio, porque se você não perdoa, você continua com aquele ódio, é como tomar veneno esperando que o outro morra, né? Então, o ódio que você sente, na verdade, está te matando e não matando quem te traiu. Perfeito, Fernando. Me parece que o que nos impede de alcançar o céu é a carne, né? E no momento da traição, a ira, todas as paixões são mobilizadas e o próprio traidor foi mobilizado ali por uma luxúria muito grande. E sem essa percepção do quanto dura a vida humana,
a gente não perdoa de fato, a gente não restaura o casamento, a gente simplesmente aceita e vai convivendo e a vida vai virando uma desgraça sem fim, até que a gente chega aos 70 anos arrependido de ter aceitado aquela situação. Por que entender o tamanho da vida humana é fundamental? Se a vida humana ela dura 80 anos e acaba e não serve para nada, não significa nada, por que lutar pelo casamento? Por que lutar pela educação dos filhos? Por que lutar para ter uma família numerosa? Não faz muito sentido. Agora, se a vida ela é eterna, ou seja, por um instante ela é material e depois ela vai ser... Depois não, ela acontece ao mesmo tempo, né? A eterna é a material, mas essa material acaba em algum momento e a eterna continua, porque ela sempre foi e sempre é. É aí que está o perdão. Né? De a gente ajudar essa pessoa a superar esse desafio interno dele e alcançar o céu junto com a gente. Há pessoas que batalham 30 anos por um casamento. Há pessoas que vivem a castidade ou o celibato para lutar para que aquela alma daquele parceiro seja devolvida para ela e passam 15 anos e ela consegue. Então, a cruz ela é pesada, ela é muito difícil. Mas quem sabe por que casou, por que está conduzindo a sua família, o tamanho da sua vida, para onde ela quer ir, aí ela repousa nela uma paz. Olha, foi reconfortante ouvir as suas palavras. Eu tenho certeza que você que está em casa e está com esse problemão na vida familiar, encontrou aí vários caminhos, estratégias até mesmo, para conseguir dar esse perdão. Tá? Eu quero agradecer a sua participação, viu, Wilson? Muito obrigada. Agradeço, Fernanda, agradeço a todos os telespectadores da TV Evangelizar. Quem quiser conhecer mais do meu trabalho... O Instagram está aqui, é só seguir. Perfeito, pode seguir lá nas redes sociais. Eu costumo abrir caixinhas de perguntas todos os dias. Hoje a minha agenda ela está fechada, então tem uma lista de espera para atendimentos, tem alguns programas que eu abro de vez em quando, mas no Instagram eu tento fazer ali um contato direto e diário para ajudar as pessoas. Legal, muito obrigada. Eu quero dizer para você que na próxima segunda-feira, às 21 horas, eu espero por você para falarmos sobre alimentação e fertilidade. O que você come afeta diretamente na sua fertilidade. Muito obrigada pela sua audiência. Até mais, uma ótima noite.